Nos últimos 50 anos, uma das guerras mais devastadoras foi a Guerra Irã-Iraque de 1980, que durou 8 anos e cujas consequências ainda são sentidas no Oriente Médio até hoje. Esta única guerra mudou completamente a dinâmica do Oriente Médio, e os incêndios que queimam na região hoje podem ser rastreados até essa guerra de 1980. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Guerra Irã-Iraque de 1980, que alterou permanentemente o Oriente Médio. A história começa em 1979. Naquela época, o Irã estava passando por uma revolução massiva. Centenas de milhares de pessoas protestavam nas ruas. Elas queriam derrubar o Shah, que governava o Irã há 26 anos, e colocar no poder um líder islâmico, o Ayatollah Khomeini. O povo iraniano via o Shah como um lealista dos Estados Unidos e das potências ocidentais, porque em 1953, os UAE e o Reino Unido orquestraram um golpe contra o primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã e instalaram Mohammad Reza Pahlavi como o rei do Irã. Os protestos ganharam tanta intensidade que, em 11 de fevereiro de 1979, o Shah do Irã foi derrubado e o Ayatollah Khomeini se tornou o novo líder do Irã. Esse novo regime no Irã era liderado por muçulmanos xiitas e se opunha firmemente a todas as potências ocidentais. A milhares de quilômetros de distância, os Estados Unidos assistiam a esses acontecimentos com choque. Seu aliado mais antigo no Oriente Médio agora havia se tornado seu inimigo. Mas não foi apenas a América que ficou chocada. Muitos outros países também ficaram. O Irã começou a transmitir mensagens de rádio para países árabes vizinhos, como a Arábia Saudita, o Líbano, o Kuwait e o Iraque, instigando suas populações a se levantarem e irem às ruas para uma revolução. Esses acontecimentos não agradaram aos países árabes. O rei saudita temia que uma revolução como a do Irã pudesse se espalhar para seu país, ameaçando seu trono, assim como havia derrubado o Shah do Irã. Enquanto isso, no Iraque, Saddam Hussein estava preocupado que a revolução iraniana pudesse inspirar a população xiita majoritária do Iraque a se levantar contra ele. No entanto, Saddam Hussein também viu uma oportunidade nessa situação. Por anos, o Iraque e o Irã vinham entrando em conflito por uma fronteira compartilhada. Essa fronteira era um ponto de acesso extremamente importante, pois era a rota que ambos os países usavam para exportar seu petróleo para o resto do mundo. Em 1975, foi assinado um tratado entre os dois países, que obrigava o Iraque a ceder o controle dessa área fronteiriça ao Irã. Saddam estava profundamente insatisfeito com esse tratado e queria recuperar a área do Irã a qualquer custo. Agora, após a Revolução Iraniana, ele viu uma oportunidade, porque a revolução havia abalado o Irã profundamente. O exército iraniano, que antes era financiado pelos Estados Unidos, havia se tornado muito fraco. A maioria de seus comandantes estava ou na prisão ou havia sido executada. As forças restantes estavam ocupadas lutando contra os lealistas do Shah. Saddam acreditava que essa era a oportunidade perfeita para atacar o Irã e recuperar essas áreas ricas em petróleo para o Iraque. Saddam também pensava que se atacasse o Irã, todo o mundo árabe o apoiaria, posicionando-o como o líder das nações árabes. Com essa mentalidade, em 1980, Saddam planejou atacar o Irã com 10 mil soldados iraquianos. O que estava prestes a começar não era apenas uma guerra, era o início de uma dinâmica geopolítica que remodelaria o Oriente Médio pelos próximos 40 anos. Em 22 de dezembro de 1980, a Força Aérea Iraquiana lançou um ataque surpresa às bases aéreas iranianas, enquanto simultaneamente 10 mil soldados iraquianos cruzaram Basra e entraram no sul do Irã. Por outro lado, o Irã ainda possuía jatos de combate avançados fornecidos pelos Estados Unidos ao Shah do Irã. Em resposta, a Força Aérea Iraniana bombardeou os campos petrolíferos iraquianos. Os efeitos dessa guerra começaram a se espalhar por toda a região e vários atores estrangeiros entraram no conflito.
primeiro a se intervir foi Israel. Israel queria que ambos os países continuassem lutando entre si, já que ambos eram seus adversários, mas Israel via o Iraque como uma ameaça maior. Por essa razão, Israel forneceu armas secretamente ao Irã, apesar das relações hostis entre Israel e Irã após a Revolução Iraniana. Como dizem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por outro lado, a Arábia Saudita e o Kuwait estavam financiando o Iraque com bilhões de dólares. Para eles, a Revolução Iraniana era a maior ameaça e eles queriam esmagar o regime xiita iraniano a qualquer custo. Enquanto isso, na frente oriental, a China observava de perto a guerra. Embora a China tenha declarado neutralidade oficialmente, ela estava fornecendo armas secretamente para ambos os países. Com o tempo, a China se tornaria o maior fornecedor de armas do Irã. Durante o próximo ano inteiro, até o final de 1981, a guerra permaneceu confinada às áreas fronteiriças. Às vezes, o Iraque avançava e, em outras, as forças iranianas empurravam o exército iraquiano de volta. As potências globais viam a guerra como um impasse e tentaram negociar um cessar-fogo para estabilizar o fornecimento global de petróleo, que foi fortemente impactado pela guerra. No entanto, isso era apenas o começo. Saddam Hussein concordou com um cessar-fogo, mas o Ayatollah Khomeini recusou. Para o regime de Khomeini, a guerra havia se tornado uma necessidade, pois uniu toda a nação iraniana ao seu redor. Khomeini fez uma exigência: a guerra só terminaria quando Saddam Hussein renunciasse como presidente. Como era de se esperar, Saddam recusou e o Irã lançou uma ofensiva em grande escala. O exército iraquiano já havia falhado em alcançar as cidades centrais do Irã devido à cordilheira Zagros. O Irã aproveitou essa oportunidade e contra-atacou, empurrando o exército iraquiano de volta e entrando no próprio Iraque. Em meados de 1982, o exército iraniano havia chegado a Basra. Se o Irã capturasse Basra, poderia cortar o fornecimento de petróleo do Iraque. Sentindo-se impotente, Saddam Hussein buscou ajuda dos países árabes e dos Estados Unidos. Os Veazeiwa já estavam esperando por uma oportunidade como essa. Rapidamente concordaram com o apelo de Saddam e compartilharam informações de inteligência sobre o exército iraniano com o Iraque. Nesse ponto, outro grande ator entrou na guerra: a União Soviética. A União Soviética estava envolvida em sua própria guerra no Afeganistão, tentando esmagar a Revolução Talibã. Para os soviéticos, a Revolução Xiita Iraniana representava outra ameaça potencial. Assim, a União Soviética também começou a fornecer armas ao Iraque. Agora, duas superpotências, envolvidas na Guerra Fria, uma contra outra, estavam apoiando o mesmo país. Os combates ao redor de Basra se tornaram extremamente intensos. O exército iraquiano plantou minas ao redor de Basra, matando milhares de soldados iranianos. O Irã falhou em capturar Basra, mas a batalha enfraqueceu significativamente a posição de Saddam Hussein. Nesse ponto, outro grupo entrou em cena: os curdos, que viviam no norte do Iraque. Os curdos são um grupo minoritário no norte do Iraque que o governo de Saddam Hussein havia oprimido por anos. Vendo a guerra como uma oportunidade para derrubar Saddam, os curdos se rebelaram contra o exército iraquiano e o Irã começou a apoiá-los. Agora, o exército de Saddam estava lutando contra os curdos no norte e contra o exército iraniano no leste. Em 1984, o Iraque começou a atacar petroleiros iranianos que passavam pelo Golfo Pérsico. Em retaliação, o Irã também atacou petroleiros iraquianos. Centenas de navios comerciais foram destruídos e bilhões de dólares em petróleo foram desperdiçados. Esse petróleo era crucial para os países ocidentais, pois suas indústrias e transportes dependiam dele. Em 1985, a guerra havia escalado significativamente. Os curdos estavam ganhando força e, nesse ponto, Saddam tomou uma medida inimaginável. Saddam começou a usar armas químicas contra os curdos
e contra o exército iraniano. Essas armas químicas foram fornecidas ao Iraque pelos Estados Unidos. O Iraque também lançou ataques diretos com mísseis e bombardeios aéreos sobre cidades iranianas. Esses ataques mataram 16 mil pessoas, a maioria delas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques com mísseis em Bagdá, matando muitos civis lá também. Agora, as pessoas comuns estavam suportando o peso da guerra e, nesse ponto, os Estados Unidos começaram a jogar um jogo duplo. Por um lado, os IUA estavam fornecendo armas químicas ao Iraque e, por outro, começaram a fornecer mísseis ao Irã. Por trás dessa duplicidade estava o presidente americano Ronald Reagan, que usava o dinheiro dessas transações para financiar uma missão secreta na América Central, que mais tarde ficou conhecida como o escândalo Irã-Contras. Mais 3 anos se passaram sob essas circunstâncias. O ano era 1988. Irã e Iraque estavam atacando os petroleiros um do outro no Golfo Pérsico. Nesse ponto, o Kuwait começou a pressionar os UAEs para protegerem seus petroleiros dos ataques com mísseis iranianos. Em resposta, os Emirates enviaram suas frotas navais para o Golfo Pérsico. Enquanto isso acontecia, as forças iranianas e os combatentes curdos no norte capturaram a cidade iraquiana de Halabja. Em retaliação, o exército iraquiano lançou bombardeios químicos sobre toda a cidade e atacou indiscriminadamente áreas curdas ao redor. Esse ataque brutal matou entre 50 mil e 100 mil pessoas, 90% das quais eram civis. A intensidade desses ataques espalhou o medo no Irã de que o Iraque pudesse começar bombardeios químicos semelhantes em cidades iranianas. A pressão sobre o Ayatollah Khomeini para encerrar a guerra aumentou significativamente, já que a economia do Irã estava em ruínas. 8 anos haviam se passado e quase 1 milhão de pessoas haviam morrido. As economias de ambos os países estavam completamente destruídas. As Nações Unidas começaram a pressionar ambos os lados a concordarem com um cessar-fogo. Em julho de 1988, no meio desses acontecimentos, um navio americano abateu um avião de passageiros iraniano com um míssil. O avião transportava 290 passageiros. O governo americano emitiu um comunicado dizendo que foi um erro e que o navio americano havia alvejado o avião acidentalmente. O presidente Ronald Reagan pediu desculpas às famílias dos falecidos e pagou-lhes uma compensação. No entanto, pouco depois, o capitão do mesmo navio recebeu uma medalha, o que convenceu o Irã de que o ataque foi intencional. Esse incidente espalhou medo entre os iranianos de que os UAE agora estavam os alvejando diretamente na guerra. Por um lado, havia os bombardeios das forças iraquianas e, por outro, incidentes como esse. A pressão sobre o Ayatollah Khomeini para concordar com um cessar-fogo aumentou ainda mais e, finalmente, em 20 de agosto de 1988, ambos os países concordaram com um cessar-fogo. A Guerra Sangrenta terminou sem mudanças em suas fronteiras. No entanto, essa guerra definiria o futuro do Oriente Médio. Os Estados Unidos agora estavam totalmente envolvidos nos assuntos do Oriente Médio. A guerra transformou as relações do Irã com o resto do mundo. Para os líderes iranianos, os países árabes que apoiaram o Iraque haviam se tornado sua maior ameaça. Isso marcou o início da Guerra Fria entre o Irã e a Arábia Saudita. Após essa guerra, o Irã começou a trabalhar para estabelecer seus aliados em Líbano, Síria e Iêmen. A guerra também fez o Irã perceber que não podia confiar em ninguém e que, se quisesse sobreviver, precisava se tornar uma potência nuclear. Por outro lado, o Iraque ficou devastado pela guerra. Apesar de 8 anos de combates, o exército de Saddam Hussein não conseguiu conquistar nenhum centímetro do território iraniano. Devido à crise econômica, protestos irromperam no Iraque, que Saddam reprimiu brutalmente. A guerra deixou o Iraque profundamente endividado com o Kuwait e a Arábia Saudita. Saddam ficou furioso porque os países que o incentivaram a lutar contra o Irã e o apoiaram agora tratavam esse apoio como um empréstimo. Com essa raiva, Saddam atacou o Kuwait. Nesse ponto,
o suposto aliado do Iraque, os Estados Unidos, se voltou contra ele. Os Ge'iwa ficaram ao lado do Kuwait e uniram suas forças ao exército kuwaitiano para derrotar o Iraque. Não apenas isso, mas os Gilo também declararam Saddam um criminoso de guerra, o mesmo Saddam que os Iguchi haviam retratado como um herói contra o Irã. Alguns anos depois, em 2003, os Qijisiwas invadiram o Iraque, supostamente em busca de armas químicas. As mesmas armas químicas cujas matérias-primas haviam sido fornecidas pelos próprios Eisewa. Ironicamente, apesar de destruir o Iraque, as forças americanas não encontraram armas químicas lá. A guerra Irã-Iraque oferece um importante alerta geopolítico. Se os egos ou os interesses de alguns indivíduos poderosos estão em jogo, a perda de milhares ou até milhões de vidas não significa nada para eles. Essa guerra também destaca que sempre que dois países lutam, quase sempre há uma terceira potência envolvida. Essa potência pode ser nações estrangeiras relutantes em lutar diretamente ou empresas de armas que lucram com o conflito. Se você rastrear as causas raiz das guerras de hoje, muitas vezes elas levam de volta às décadas de 1940 e 1950, quando os Estados Unidos e o Reino Unido estavam definindo uma nova ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial. Essas são as fontes que consultamos para este vídeo. Nos vemos no próximo vídeo com outro tópico interessante. Até lá, cuide-se!